Smart Tubers, aqui é Michele Denardi Tamburus, direto de Orlando, Flórida, para trazer para vocês algumas informações que aparentemente parecem ser destinadas exclusivamente a profissionais do direito. Então essas informações são referentes a algumas mudanças que aconteceram, principalmente no Código de Processo Civil e no Código Civil, que vão impactar as relações, sejam civis, sejam empresariais. A dar conhecimento a uma pessoa que tem uma medida judicial contra ela, possibilidade de multa e ainda questões de execução de dívida e mudanças na contagem da prescrição, que é justamente uma situação que acontece quando o credor acaba perdendo o direito de exigir o pagamento daquele crédito. Vamos conferir no vídeo. A evolução tecnológica conduziu à informatização nas telecomunicações, ou seja, com o invento do smartphone, ficou mais fácil que as pessoas se comunicassem, seja por aplicativos de celular, redes sociais ou ainda e-mail. São uma série de situações facilitadoras de comunicação entre as pessoas. E nesse caso, obviamente, que o Poder Judiciário não poderia ficar de fora dessa evolução. E com isso, o nosso legislador, no caso o Congresso Nacional, criou regras que geraram reforma tanto no Código de Processo Civil como no Código Civil. Eu irei comentar hoje sobre o Código de Processo Civil. Por favor, comentem, caso vocês tenham interesse de saber mais sobre essas questões, essas alterações, e ainda se inscrevam no canal para poder assistir o vídeo quando eu trouxer as informações referentes ao Código Civil. E por que são importantes essas mudanças? Primeiro, houveram mudanças no que nós chamamos de citação. Citação é quando o Poder Judiciário recebe uma medida judicial proposta por alguém que entende ter seu direito lesado e vai chamar ao processo essa pessoa que é considerada a parte requerida, ou seja, o réu nessa ação. E quando isso acontece, ocorrem diferentes meios para chamar essa pessoa ao processo. Para dizer, olha, essa pessoa X está dizendo que você, Y, cometeu um ato contra ela e você vai ter que indenizá-la. Ou qualquer outro pedido, vai ter que entregar algum objeto, vai ter que, enfim, algo que gere uma responsabilização de quem está sendo chamado a esse processo. E o meio que sempre ocorreu foi por carta, por oficial de justiça ou por edital. Cada um desses métodos tem suas características próprias. E aí você deve se perguntar, o que mudou? Mudou que agora vai se dar preferência à citação chamada uma citação por e-mail, ou seja, o juiz vai receber um processo, vai ter até 45 dias para analisar e determinar que ocorra essa citação, e essa citação vai ter que, em até 2 dias, ser primeiramente por e-mail. E depois, se a pessoa que recebeu esse e-mail não responder, não confirmar o recebimento dentro de um prazo de 3 dias, aí sim vai se recorrer a outras formas de citação que são utilizadas hoje. Aí você pode pensar, mas qual que é o problema nisso? Se você não respondeu a esse e-mail, você vai ter que, por obrigação, justificar o porquê você não respondeu a esse e-mail. E se a justificativa que for apresentada não for considerada uma justa causa para não ter respondido aquele e-mail, ou ainda, se não for apresentado qualquer justificativa, vai haver a imposição de uma multa de até 5% do valor da causa. E aí vocês devem estar se perguntando, tá bom, mas de onde que vão ser essas informações do meu e-mail? Eu não me lembro de ter colocado e-mail em nenhum contrato, enfim. Essa pessoa ser citada pode já ter um registro de e-mail no próprio sistema do Poder Judiciário.
seja porque em algum momento entrou com um processo contra alguém ou foi réu em algum outro processo e ficou constando esse dado que é o e-mail dessa pessoa. Ou ainda, se for um caso inclusive de pessoa jurídica, tem um sistema que contém todas as informações referentes às pessoas jurídicas, porque sim, as pessoas jurídicas têm que necessariamente ter esse cadastro nessa rede, que é para manter as informações atualizadas em relação a essas empresas. E o que quer dizer esse cadastro? É a Rede Nacional para Simplificação do Registro e de Legalização de Empresas e Negócios. Mas cada vez mais, com a questão dos avanços tecnológicos, busca-se as informações, sejam das pessoas físicas como pessoas jurídicas, e colocam-se essas informações no cadastro. Então, naturalmente que, enquanto tudo é digitalizado, tudo está na rede mundial de computadores, fica mais fácil, inclusive, para os governos controlarem a vida dos seus cidadãos. Você está nessa rede integrada. É o que existe hoje, porque a sociedade evoluiu nesse sentido. E aí, o que eu até recomendaria? Que nos contratos, nos negócios que são feitos pelas empresas, se coloquem um endereço de e-mail. Eu acredito que é uma prática muito adequada até para definir questões de conversação, de realização de negócios. Muito importante para você usar como elemento de prova também. Às vezes você precisa comprovar um acordo que foi feito, que você não formalizou em contrato, mas você escreveu por e-mail, você não chegou a escrever um contrato, mas você escreveu um e-mail com força de contrato. Então, é importante na primeira relação jurídica, no primeiro contrato efetuado, que as partes já coloquem os seus endereços de e-mail, justamente para que, caso ocorra uma situação em que precise se acessar o judiciário, você já tenha o e-mail ali para indicar e não tenha que as partes ou mesmo o Poder Judiciário recorrer a esses sistemas de pesquisa para localizar esse e-mail. Houveram também algumas alterações em relação ao procedimento de exibição de documentos, mais relacionados a detalhamento desses documentos. E depois nós temos alterações em relação à suspensão do processo de execução. Um processo de execução acontece quando um credor possui um valor a receber junto ao devedor e o devedor não pagou no prazo e nos termos que foram combinados em um contrato. Então fica a parte que se sente prejudicada no direito de executar esse contrato, essa dívida de execução, ou ainda quando você está cumprindo uma sentença que é uma condenação em que a outra parte deve àquela pessoa que vai se tornar credora de quem perdeu o processo, que é outra situação que é uma novidade que eu já vou dizer para vocês, se aplica a figura da suspensão do processo executivo se não localiza bens que possam ser objeto de penhora, porque às vezes tem bens, por exemplo, às vezes o devedor possui um imóvel, possui televisão, possui os bens que guarnecem o lar, nós chamamos, né, sofá, cama, fogão, geladeira, enfim, mas não são penhoráveis porque são necessários para a subsistência daquela pessoa, até para a manutenção da dignidade da pessoa humana. E quando nós falamos de questão de uma empresa que é executada, você não pode penhorar o maquinário dessa empresa e retirar os instrumentos que são usados para essa empresa obter rendimentos e manter a sua atividade empresarial em funcionamento. Então, o que ocorre? Quando você não localiza, então, bens que sejam penhoráveis, ocorria até então a suspensão do processo, uma das formas, tem outras situações que geram suspensão de uma execução, mas essa questão do não localização dos bens penhoráveis é uma delas que agora passou a ter, e aí vem a novidade, o executado também como não localizado. Ou seja, às vezes você tenta citar o executado e não o encontra. E se você não encontrar o executado, nessas circunstâncias, o juiz pode determinar a suspensão desse processo e vai ficar suspenso por até 1 ano
e depois vai começar a contar o prazo de prescrição. A prescrição é quando a parte credora perde o direito de pedir o pagamento daquele crédito. É o direito de ação que ela tem, ou mesmo o direito de seguir os procedimentos necessários para receber aquele crédito. Esse prazo de prescrição, que tem esse período de suspensão e o prazo de prescrição, esse período de 1 ano começa a contar do primeiro momento em que se tentou localizar o executado, no caso do devedor, e não o encontrou. Então, nessa parte da suspensão do procedimento executivo, eu achei interessante esses 3 pontos de alteração. Primeiro ponto, a questão de incluir o executado como não localizado como causa de suspensão do processo de execução, e não só a questão dos bens penhoráveis. Questão da prescrição, especificou como vai ser essa contagem dessa prescrição, quando começa o período de interrupção da prescrição, quando começa a contagem dessa suspensão, quando se suspende essa contagem, enfim, houveram algumas mudanças bastante importantes e que também todas essas alterações e mais a questão envolvendo as causas de suspensão no procedimento executivo também se aplicam ao cumprimento de sentença. Eu agradeço por terem assistido o vídeo, por estar nos auxiliando a compartilhar conteúdo, a compartilhar conhecimento. Não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, comentar, que nós estaremos aqui. Em breve eu vou trazer também algumas situações que mudaram no Código Civil com essas alterações. Agora são bem recentes, agora de agosto de 2021. Até a próxima!